Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura de mercado europeu. E esta manhã se marcada aqui por um sentimento um pouco misto. Ora, na primeira parte da sessão tivemos o índice alemão a subir e os futuros também a apontarem para uma subida, mas neste momento vemos aqui o índice alemão a ser negociado um pouco em baixa. O sentimento à volta dos índices europeus, portanto, é um pouco misto. Vemos aqui o DAX a cair marginalmente, vemos também o CAC a cair marginalmente e vemos o índice austríaco a liderar os ganhos, com ganhos superiores a 0,78. Ainda assim, é uma sessão relativamente calma, devido também ao facto de, em termos de calendário económico, não existirem dados de grande relevância. Tivemos alguns dados sobre a economia polaca. O dia de hoje vai ser marcado essencialmente aqui pelos dados do Conference Board nos Estados Unidos às 3 horas e pelas declarações de Lagarde às 2 da tarde. Esta semana vamos ter a decisão do BCE sobre as taxas de juros. Não se espera que o banco aumente os juros, ainda assim a conferência de imprensa de Lagarde vai ser importante, uma vez que na semana passada a Presidente do BCE tinha dito que os juros poderiam começar a ser reduzidos no verão e, portanto, vamos ver se o Lagarde dará ou não mais detalhes sobre a trajetória dos juros. Uma coisa é certa, havendo ou não cortes dos juros, muito dependerá também da evolução dos indicadores económicos, mais uma vez, e no caso dos Estados Unidos, onde as expectativas apontavam para que os juros começassem então a ser reduzidos já em março, parece que estão a afastar desse período. Portanto, neste momento, se olhássemos para as projeções sobre os juros nos Estados Unidos, as projeções baixaram significativamente, isto é o que eu também vou falar no vídeo semanal, mas baixaram significativamente devido aos comentários de alguns membros da Fed, mas também devido aos dados macroeconómicos que têm aparecido. Portanto, a inflação não está a abrandar tão depressa, pelo menos os últimos dados não mostrou isso, e continuamos a ter outros indicadores que afastam por completo o cenário de recessão. Portanto, o mesmo poderá aqui acontecer no BCE. Temos também um mercado de trabalho relativamente estável. Temos, por outro lado, os PMIs, que servem para medir a atividade económica, aí sim, já bastante esmagados, bastante fragilizados, sobretudo no caso alemão, mas, portanto, vai depender muito do conjunto global dos indicadores. Para esta semana, além da decisão do BCE, vamos ter mais bancos, vamos ter o Banco do Japão, vamos ter o Banco do Canadá, vamos ter também dados relevantes sobre a economia americana, portanto aqui o PIB, referente ao quarto trimestre, o PCE, que é a métrica favorita da Fed para a tomada de decisão, as tomadas de decisões, em termos de inflação, portanto vai ser uma semana muito, muito importante. Em termos de mercados, olhando aqui para o VIX, vemos que a divergência continua, portanto na sexta-feira o S&P e o Nasdaq atingiram o máximo histórico, em simultâneo, mas a divergência entre o índice de volatilidade e o S&P mantém-se aqui nos níveis que tem vindo aqui a estar desde dezembro do ano passado e continua aqui a haver riscos nesta ótica. O euro-dólar, curiosamente, apesar de termos os índices muito fortes, não vemos o dólar a perder força, muito pelo contrário, mantém-se até relativamente estável. Já os metais preciosos continuam aqui um pouco flat, embora no caso da prata tenha vindo aqui a ser prejudicada essencialmente pela subida das yields e também pela manutenção do dólar. Olhando para o índice das T-Notes, portanto, olhando para o índice das obrigações, vemos também o recuo, portanto, reflexo também das perspectivas de que apontam para um adiamento da redução dos juros nos Estados Unidos e que faz com que as yields voltem a subir, bem como o prémio pelo risco também que o mercado está disposto a pagar. Ainda assim, quando olhamos para os principais índices nos Estados Unidos, vemos então que mantêm-se muito fortes. No caso do Dow Jones, continua aqui o lateral, mas o S&P e o Nasdaq é aqui bastante notórios, portanto aqui bastante fortes, como podem então ver. Em jeito de conclusão, o dia de hoje não é um dia que se espera grande volatilidade, ainda assim o índice do Conference Board vai ser relevante, porque vai-nos dar mais uma vez novos insights sobre o estado da economia nos Estados Unidos, que continua a ser relevante, uma vez que será aqui o conjunto de todos os indicadores económicos que deverão dar mais luzes se realmente estamos à espera de uma
de uma decisão mais próxima ou não de março em relação aos juros e, portanto, a trajetória dos juros vai depender muito do desempenho da economia. Portanto, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.